Olá, meus irmãos, como vai? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. São exatamente 3h52 da manhã, segunda-feira, do dia 1º de junho de 2020. E eu estava agora no meu momento de oração com Deus e de repente o Espírito Santo me levou a algo muito sério, sabe? Nós estamos vivendo hoje, a igreja como um todo, a igreja no mundo hoje, ela está vivendo uma situação muito estranha. E eu comecei a meditar, a orar a Deus, sabe? A meditar e falar sobre esse assunto com Deus. Tendo em vista em relação à igreja de 30 anos atrás, né? O povo de Deus de 30 anos atrás, e em relação ao que nós somos hoje. Eu quero, antes de tudo, ler uma passagem bíblica que está em Lucas, capítulo número 18, versículo de número 8, a parte B do versículo. Jesus falando ao seu povo, foi na parábola do juiz iníquo, no final da parábola. Aí ele disse o seguinte: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu não sei se sou apenas eu tenho certeza que não é, mas a pergunta é: onde é que está a fé do povo, a minha fé, sabe? Eu comecei a questionar sobre isso, a fé da igreja. E eu me lembro que há 30 anos atrás, 35 anos atrás, nós éramos jovens na igreja, com todos os defeitos que a igreja tinha, todos os problemas que a igreja tinha, que nós sempre teremos problemas e defeitos, nós somos seres humanos. Mas era um tempo tão gostoso, e eu me lembro que nós éramos jovens, e a gente tinha prazer de buscar a Deus, a gente tinha prazer de ir para as vigílias. Me lembro que a gente ia, sabe, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não tinha músicas bonitas como nós temos hoje, canções belas, com tanta instrumentalidade que nós temos hoje. Era uma época muito simples, não tínhamos carros como nós temos hoje, não era todo mundo que podia ter um carro, né, naquele tempo. Mas existe uma simplicidade muito grande no meio do povo de Deus. Existe uma simplicidade muito grande, sabe, entre a igreja. Existia realmente alguma coisa, uma chama que queimava dentro da gente. Quando a gente falava que tinha vigília na sexta-feira, aí os jovens se uniam, a igreja se unia, e nós caminhávamos a pé durante alguns quilômetros à noite. A gente ia para a igreja num culto de sexta-feira. Normalmente, culto de sexta-feira era culto de oração. Depois do culto de oração, aí nós nos juntávamos na porta da igreja e íamos a pé para uma chácara, uma igrejinha, ficava numa chácara. E a gente ia aquela multidão de pessoas, sabe, a pé, e a gente pegava uma pista bastante movimentada. Depois entrávamos, sabe, no mato, enfim, nessa chácara. E ali a gente ia buscar Deus. Naquele tempo as vigílias duravam a noite inteira. Naquele tempo a gente orava muito mais. Naquele tempo a gente passava muito mais tempo de joelhos orando, sabe, do que apenas cantando, do que apenas ouvindo a palavra. Era um tempo de simplicidade, era um tempo gostoso. Sabe, mas era um tempo em que a gente via constantemente batismo no Espírito Santo. A gente via realmente conversões verdadeiras. A gente via realmente, era um tempo muito gostoso. E quando você faz um paralelo desse tempo, né, que é ano de 1980, 1990, por aí, né? Eu sei que não parece, né? Vocês vão dizer: poxa, pastor, não parece ser tão velho assim. E de fato eu não sou tão velho assim, né? Mas a gente, quando faz esse paralelo desse tempo, a gente fica impressionado daquilo que nós somos hoje como igreja, do interesse que os crentes têm de ir para a igreja. Antigamente, naquele tempo, a gente faltou um culto, era uma coisa absurda, sabe? Era uma coisa que nem passava pela nossa cabeça. A gente não tinha tanta tecnologia para a gente se envolver, não tínhamos internet, não tínhamos tablets, não tínhamos celulares, nós não tínhamos programas de televisões, não tínhamos tantas coisas que a gente possa do jeito que está se envolvendo hoje. Então a gente parece que tinha mais tempo, sabe, para as coisas de Deus. A gente respeitava mais nossos líderes, nossos pastores.
Havia um tempo gostoso, era um tempo gostoso, sabe? É um tempo de simplicidade. Era um tempo que a conversão realmente ela ardia no nosso coração. Sabe? A gente tinha prazer em buscar batismo no Espírito Santo. A gente tinha respeito pelos obreiros da igreja. A gente tinha... Enfim, a gente como jovem tinha as nossas, vamos dizer assim, nossas malandragens de jovens, nossos problemas de jovens. Mas era um tempo muito gostoso. Era um tempo muito gostoso. E hoje, quando a gente olha para a igreja como um todo, não estou falando de denominação, entende isso? Igreja de Jesus Cristo, os crentes de Jesus, né, na Terra. Hoje a gente tem tanta modernidade, a gente tem tanta tecnologia, nós temos carros bonitos, bem equipados, cheios de tecnologia, nós temos internet, nós temos Facebook, redes sociais, nós temos tablets, temos celulares, smartphones, né? Nós temos tantas coisas, mas parece que a gente perdeu aquela riqueza, aquele brilho que a gente tinha antes, aquela simplicidade que a gente tinha antes. Parece que a gente perdeu a sede de Deus, o desejo de estar buscando a Deus, a presença de Deus. A gente não... Hoje a gente se envolve com tantas coisas, tantos embaraços, tantos negócios, né? Nossas empresas, nós estamos envolvidos com nossos empregos, estamos envolvidos com tantas coisas. E a gente não percebe, parece que a gente não percebe que nós estamos nos afastando da simplicidade do Evangelho. Isso é preocupante. É preocupante não somente para nós hoje, mas é preocupante quando nós nos perguntamos o que vai ser da nossa geração, o que será dos nossos filhos, o que será da sua família, o que vai ser dos nossos netos, o que vai ser da nossa geração futura em relação às coisas de Deus, em relação ao reino de Deus. A gente se preocupa com isso, eu fico me perguntando. E sabe, eu estava em oração agora e meu coração começou a arder, porque eu comecei a fazer essa pergunta. A gente precisa despertar a igreja, a gente precisa acordar. Eu queria ler outro texto aqui na conhecida parábola das 10 virgens, né? Eu vou ler um texto que está em Mateus, o livro de Mateus, capítulo 25, que diz o seguinte: e tardando o esposo, capítulo 25, versículo 4, tá bom? Para você me acompanhar. Falando sobre as 10 virgens, aí vem o versículo 5, falando que existia, que tinha 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. E o versículo 5 diz o seguinte: e tardando o esposo. É o que muita gente pensa hoje: não, mas Jesus está tardando demais. Desde quando eu era jovem a gente vê falar: Jesus está voltando, e nunca vem. Eu ouvi crentes falando isso, né? Então não vai vir agora também não. Mas a Bíblia diz que tardando o esposo, isso aqui é uma concepção de mentalidade, né? Ou seja, a igreja, o povo, as noivas, ela teria essa mentalidade, de que o noivo estava tardando muito. E exatamente porque o noivo estava demorando muito, olha o que aconteceu com elas. E tosquenejando, todas adormeceram. Elas dormiram espiritualmente. Aqui fala de pessoas que estão dormindo espiritualmente. E o versículo 6 diz: à meia-noite ouviu-se um clamor. Quem é que estava clamando? Porque a noiva está dormindo. Quem é que estava clamando? Sabe, queridos, eu creio que esse clamor que estava se ouvindo era a voz do Espírito Santo de Deus. Era a voz do Espírito Santo falando com a igreja. A igreja desperta, porque o noivo está chegando. Aí vem o noivo, aí vem o esposo. Desperta, desperta a igreja, porque o noivo já está chegando. E a Bíblia diz que o noivo viria exatamente neste momento, onde a igreja estaria adormecida, onde a igreja estaria dormindo. E esse Espírito Santo, ele diz: sai ao encontro, vai ao encontro do seu noivo, vai ao encontro de Jesus, busca a Deus, busca a Deus. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Eu creio que essa voz aqui é a voz do Espírito. Busque a Deus, porque o noivo já está chegando. Aí o versículo 7 diz: então todas as virgens se levantaram. Amém, porque todas as virgens se levantaram. Então significa que a igreja escutou, ela ouviu. E diz: prepararam as suas lâmpadas. Vamos para o versículo 10. E aí conta da história das 10 que tinham azeite nas lâmpadas, das 5, desculpe, que tinham azeite nas lâmpadas, e das outras 5 que não tinham azeite nas lâmpadas. Aquelas outras 5, elas foram comprar o azeite para elas.
Então as outras 5, elas foram preparar, elas foram atrás ainda do azeite, nem foram atrás de Deus ainda, foram atrás de buscar a presença do Espírito Santo ainda. Essas 5, elas foram atrás. Mas quando elas decidiram ir atrás, já era tarde demais. Quando elas acordaram e que realmente reconheceram a situação que elas estavam, aquela situação miserável, espiritualmente falando, que elas estavam, elas foram atrás. Sim, elas acordaram e disseram, vamos buscar a Deus. Só que nesse momento já era tarde demais. Quando elas resolveram acordar, quando elas resolveram ir atrás, buscar a Deus, já era tarde demais. Quando elas resolveram sair do comodismo, quando elas resolveram sair das tecnologias, quando elas resolveram sair do conforto do seu lar, quando elas resolveram ir atrás de Deus, quando elas resolveram ir atrás do Espírito de Deus, porque azeite na Bíblia fala do Espírito Santo, né? Do Espírito de Deus. Quando elas resolveram ir atrás, já era tarde demais. Olha que coisa triste, irmãos. Tudo é muito triste. E as que estavam preparadas, aí, versículo 10 diz, e tendo elas ido comprar o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então aqui está falando, queridos, de uma categoria de pessoas, de crentes, que até despertou, até resolveu ir atrás de Deus, até resolveu buscar os princípios da palavra de Deus, até resolveu voltar àqueles tempos gostosos de buscar a Deus, que tinha prazer de estar na vigília, de estar buscando a Deus, de estar no jejum, na oração. Elas resolveram ir atrás desse tempo, desse resgate desse tempo, em que elas tinham prazer, em que elas estavam cheias do azeite. Mas não teve mais tempo. Quando elas resolveram ir, o noivo veio. E aqui fala de um tempo de dificuldade, fala de um tempo em que a igreja estaria adormecida, fala de um tempo em que parecia que o noivo estava demorando muito. E exatamente o contexto de vida que nós estamos vivendo hoje. A igreja de Jesus no mundo está vivendo hoje. Isso é muito triste. Tenho conversado com pastores, até de outras denominações, ou de denominações diversas, e todos eles, o relatório que nós temos é o mesmo relatório. A igreja está adormecida, o povo está adormecido, pastores estão adormecidos. Igreja, acorda, enquanto há tempo. Pastores, a começar por mim, vamos acordar enquanto há tempo. Vamos nos unir mais, vamos estar mais próximos, vamos voltar aos rudimentos da fé, vamos voltar aos tempos da simplicidade do Evangelho. Vamos esquecer, sabe, deixar de lado tanta tecnologia, tantas coisas que nos envolvem, tantas coisas que nos roubam da presença de Deus, tantas coisas que nos embriagam, tantas coisas que nos levam a adormecer na presença de Deus. Vamos deixar de tudo isso, vamos buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus. Que Deus possa falar ao teu coração, ao meu coração. Que Deus possa gerar essa inquietude, assim como o Espírito Santo gerou em mim, essa inquietude, sabe, esse desconforto. E eu não consegui orar em quase mais outros assuntos que eu precisava ter orado, a não ser orando nisso e clamando a Deus, Senhor, tenha misericórdia, a começar de mim, a começar da minha igreja, tenha misericórdia do teu povo na terra. Tenha misericórdia. Essa canção é muito bonita, ela fala que Deus não será vencido. Nunca é vencido. Deus nunca é vencido. Deus nunca pode, ele nunca vai ser vencido na tua vida. A presença de Deus nunca vai ser vencido na tua vida. Entendeu? Nunca. Nunca. Então não deixa Deus ser vencido na tua presença, na sua vida. Não permita. Olha aqui. Ele diz, o fogo nunca apagará. Olha que canção bonita. Querida igreja, não deixe o fogo apagar. O Espírito Santo está clamando. O Espírito Santo está clamando, acorda a igreja. Deus nunca vai ser vencido, mas nós precisamos buscá-lo. Deus te abençoe. Deus te dê graça. Deus desperte aí nossa igreja, todas as igrejas. Que Deus desperte os ministérios. Pai do Senhor, Deus te abençoe muito. Forte abraço.